Olá pessoal, vocês já ouviram falar dos glifos, geoglifos ou linhas de Nazca no Peru? Pois é, redescobertas há quase 100 anos e ainda sem explicação, essas linhas são um mistério que de certa forma permanece. Claro, há muitas teorias sobre isso, inclusive os ETs, né? Óbvio, mas muitas outras ideias para explicar esse mistério, e é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje em mais um episódio de Realidade Paralela. Realidade Paralela. Coisas curiosas e fantásticas. Mate sua curiosidade sobre realismo fantástico, paranormalidade, ufologia, criptozoologia, arqueologia alternativa, futurologia e nova ciência. Pois é, quando se fala em linhas de Nazca, acho que quem ouviu falar sobre o assunto, a primeira coisa que vem à mente é Erich von Däniken, os livros dele sobre deuses astronautas, em que ele mostrava muitas fotos das linhas de Nazca e teorizava que teriam sido feitas por ETs. Foi como? Que foi raio laser? É o que nós vamos ver, né? Ou mais recentemente, os alienígenas do passado, do Tsoukalos, que também usa essa mesma teoria, né? Mas isso, gente, isso fica na conta não só da pseudociência e do bizarro. Tem muitas outras coisas que nós temos que considerar sobre o assunto. Então nós vamos dar um passeio em tudo que tem a ver com Nazca, inclusive as descobertas mais recentes, feitas por pesquisas japonesas, que até por inteligência artificial descobriram novos geoglifos, né? Porque não são só linhas geométricas, são também alguns glifos que representam animais, plantas, seres humanos, inclusive. Tem bastante coisa, né? Eu vou mostrar muita coisa aqui, muita coisa. Eu tenho mais de 50 figuras para mostrar para vocês ao longo de todo esse episódio aqui, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Muito bem. Vamos começar então mostrando onde fica, né, essa região de Nazca no Peru. Aí você já tem um pouco da localização disso, né? Então, linhas de Nazca são um grupo de grandes geoglifos, né, feitos no solo do deserto de Sechura, no sul do Peru. Eles teriam sido criados, segundo a teoria mais vigente, né, pela cultura Nazca entre os anos 500 a.C. e 500 depois de Cristo, por pessoas que fizeram tipo depressões ou incisões rasas no solo do deserto, removendo seixos e deixando pó de cores diferentes exposto. Então os seixos têm uma cor, a parte de baixo tem outra. Então quando se tira, remove esses seixos para o cantinho, né, vai aparecendo aquela parte de pó de cores diferentes que dá, né, quando visto de longe ou do alto, aquela figura que vocês já estão acostumados. Como assim de longe e do alto, Paulo? Não é só do alto de um avião que dá para ver? Não, isso nós também vamos desmistificar. A maioria das linhas cruza a paisagem, mas também há desenhos figurativos de animais e plantas. Os desenhos de geoglifos figurativos individuais medem de 0,4 a 1,1 quilômetros transversalmente. O comprimento combinado de todas as linhas é superior a 1.300 km e o grupo cobre uma área de cerca de 50 km quadrados. As linhas têm normalmente de 10 a 15 centímetros de profundidade. Então, uma coisa aparentemente pequena, né? 10, 15 centímetros de profundidade só. Elas foram feitas removendo a camada superior de seixos, né? Que são aquelas pedrinhas revestidas de óxido de ferro marrom avermelhado, para revelar um subsolo amarelo acinzentado. Então, essa diferença de cor que constitui a figura, né? A largura das linhas varia consideravelmente, mas mais da metade tem pouco mais de 1/3 de metro de largura. Em alguns lugares podem ser apenas 30 centímetros e meio de largura e em outros chegar a 1,80 m de largura, ou seja, tende a realmente variar bastante.
Ok, vamos começar com as figuras, mostrando uma árvore, o que seria uma árvore, né, de Nazca. Algumas das linhas formam figuras que são melhor vistas do ar, mas a partir de 500 metros de altura, né? Embora também sejam visíveis dos contrafortes e outros lugares altos, que subentendendo que tenham essa altura maior de 500 metros, também dá para ver, gente. Dá para ver sim, não é só do alto de um avião, não. As formas são geralmente feitas de uma linha contínua. As maiores têm cerca de 370 metros de comprimento. Devido ao seu isolamento e ao clima seco, sem vento, estável, né, o planalto dessa região, as linhas foram preservadas naturalmente. Mudanças extremamente raras no clima podem alterar temporariamente os projetos gerais, né? Em 2012, as linhas teriam se deteriorado por causa do fluxo de invasores. Ainda teve uma grande bobagem que o Greenpeace fez por ali em 2014 também, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Vamos para uma imagem de satélite aqui, mostrando essas linhas que vocês estão vendo nessa imagem de satélite, são as tais linhas, digamos, retas entre aspas. Elas não são 100% retas, gente, claro. Mas digamos assim, com uma certa precisão realmente do alto, a gente tem essa noção. Bom, os números variam em complexidade. Centenas são linhas simples e formas geométricas. Mais de 70 são desenhos zoomórficos, como o colibri ou beija-flor, né? Aranha, peixe, condor, garça, macaco, lagarto, cachorro, gato. Aliás, parece que eles tinham alguma paixão pelo gato, nós vamos ver daqui a pouquinho isso. E até o ser humano, né? Outras formas incluem árvores e flores. Os estudiosos diferem na interpretação do propósito desse projeto, né? Dessas figuras, mas em geral atribuem um significado religioso a essas figuras. Elas foram designadas em 1994 como Patrimônio Mundial pela Unesco. O Planalto alto e árido se estende por mais de 80 quilômetros, equivalente a 50 milhas, né, entre as cidades de Nazca e Palpa, nos Pampas de Romana, aproximadamente 400 quilômetros ao sul de Lima. A estrada PE-1S Pan-Americana Sur corre paralelo a esse altiplano aí, né? A concentração principal de desenhos está em um retângulo de 10 por 4 quilômetros ao sul do povoado de San Miguel de la Pascana, e nessa área os geoglifos mais notáveis são visíveis, os principais, digamos assim, que eu vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar mais uma imagem de satélite que mostra as linhas, né, de uma certa altura. Realmente é impressionante as linhas, não tem dúvida. A primeira menção, né, publicada sobre as linhas de Nazca foi feita por Pedro Cieza de León em seu livro de 1553, e ele as descreveu como marcadores de trilhas, era o que ele achava que era. Em 1586, Luís Monzón relatou ter visto ruínas antigas no Peru, incluindo vestígios de estradas. Segundo eles, era isso. Embora as linhas fossem parcialmente visíveis das colinas próximas, os primeiros a relatá-las no século XX foram os pilotos civis e militares peruanos. Em 1927, o arqueólogo peruano Toribio Mejía Respe as avistou enquanto caminhava pelo sopé, ou seja, quase 100 anos. Né? Ele falou sobre elas em uma conferência em Lima em 1939. Então, só a partir daí que realmente se começou a falar delas. Né? Mas elas não ficaram tão famosas até certas criaturas aparecerem, uma em especial. Né? Estamos falando aqui, né, do mais baixinho, o Erich von Däniken, autor do livro Eram os Deuses Astronautas, entre outros, e o conhecido do Alienígenas do Passado, Giorgio Tsoukalos. Né? Bom, Joe Nickell, um investigador dos Estados Unidos, do paranormal e tudo, né, de artefatos religiosos e de mistérios populares, reproduziu as figuras no início do século XXI usando as mesmas ferramentas e tecnologia que estariam disponíveis para o povo Nazca. Ao fazer isso, ele refutou a hipótese de 1969 de Erich von Däniken, né, que sugeriu que antigos astronautas haviam construído essas obras. Então ele mostrou que era possível que o povo Nazca, né, a cultura Nazca, como é chamada,
teria realmente feito aquelas figuras, teria condições. O ser humano não é tão ignorante assim como pensam esses que dizem que tudo é ET, tudo foi ET que fez. A Scientific American caracterizou o trabalho de Nickel como notável em sua exatidão quando comparado às linhas existentes. Com planejamento cuidadoso e tecnologia simples, Nickel provou que uma pequena equipe de pessoas poderia recriar até mesmo as maiores figuras em poucos dias sem qualquer assistência aérea. Mas sempre tem os que duvidam da capacidade do próprio ser humano e tem que imaginar que ETs vieram de outros mundos só para botar um raio laser para fazer o macaquinho, para fazer o pelicano, para fazer a aranha. Não faz sentido. E outra que não é nenhum indício de raio laser ali, né? Só os seixos foram colocados para o lado para limpar o caminho e mostrar uma outra cor. Esse é um outro elemento que a gente tem que, né, considerar, né, gente? Bom, mas tem muita gente aí que imagina essas teorias extraterrestres. Esse aqui é um exemplo de um site russo, de um pesquisador russo, do geolines.ru, em que ele mostra ali os azimutes das relações da região do altiplano de Nazca com vários lugares do mundo, com os Montes Kailash, com a Grande Pirâmide, com lugares da China, Angkor, Mohenjo-Daro, com a Ilha de Páscoa e tantos outros lugares aqui, como se isso fizesse muita diferença nessa pesquisa, né? Pesquisas pseudocientíficas sobre Nazca ainda são bem comuns, né? Como as que se encontram nesse site, né? O geolines.ru. E lá se diz o seguinte, numa das partes do site que eu consultei. O site possui um banco de dados que contém todos os azimutes e distâncias entre pontos chaves do sistema. Restava medir os azimutes das linhas e figuras maiores e compará-los com os azimutes reais entre os objetos. O resultado superou todas as expectativas. Dezenas de correspondências foram encontradas e com altíssima precisão. Sempre aquela história. Aí abaixo ele coloca ali, que é exatamente isso aí que eu estou mostrando, está uma das tabelas que mostra as linhas de Nazca que correspondem às direções reais entre as estruturas históricas. Poxa, gente, aí tem muita gente que faz esse tipo de coisa. Tem outra figura que ele colocou, que também é essas conexões. O bom dela é que ela mostra a orientação das linhas retas, né? Isso também é interessante da gente poder ver. Ele usou o Google Earth para isso, como fica claro na figura. Pois é, tem um monte de teorias estrombólicas sobre tudo que é antigo. Infelizmente, parece que o ser humano não consegue aceitar a própria capacidade dos seus congêneres antigos, né? Isso é bastante deprimente, né, gente? Eu diria que sim. Mas se não foi assim, se não foi ET, como diz o Jorge Tsoukalos, o que será que foi que fez isso aí? Quem fez? Como é que teria sido feito? Será que é assim como se está sendo mostrado? Pois é. Essa figura mostra exatamente isso. Ó, os seixos são separados, né, uma incisão, um sulco de 10, 15 centímetros, revelando um solo de uma outra cor. Óbvio que daí ficam essas figuras aí que nós estamos vendo. Né? Os Nazca usaram essa técnica para desenhar várias centenas de figuras animais e humanas simples, mas enormes e curvilíneas. No total, o projeto de terraplanagem é enorme e complexo. A área que abrange as linhas no total, assim, né, entre as mais famosas e menos famosas, é de 450 km² e as maiores figuras abrangem quase 370 metros. Né, então é bem grande mesmo. A descoberta de duas novas pequenas figuras foi anunciada no início de 2011 por uma equipe japonesa da Universidade de Yamagata, né, que fizeram descoberta de várias outras. Né. A outra sem data é um animal. A equipe realiza trabalho de campo lá desde 2006 e em 2012 encontrou aproximadamente 100 novos geoglifos, que eu vou mostrar no final desse vídeo aqui uma certa quantidade deles para vocês, que é diferente daqueles que o Däniken teve acesso quando ele escreveu o livro dele em 1969. São coisas bem mais recentes mesmo. Aqui está inclusive uma das figuras mais famosas, que é o colibri, né, o beija-flor, como que um artigo de junho de 2019 na revista Smithsonian descreveu o trabalho recente de uma equipe multidisciplinar de japoneses, pesquisadores japoneses, que identificaram ou reidentificaram, né, alguns dos pássaros retratados, né, nessas figuras de Nazca. Eles observam que os pássaros são os animais mais frequentemente descritos nos geoglifos. Esse é um detalhe. A equipe acredita que algumas das imagens de pássaros que os pesquisadores anteriores presumiram ser espécies indígenas
se assemelham mais a pássaros exóticos encontrados em habitats não desérticos. Eles especularam que a razão pela qual pássaros exóticos foram retratados nos geoglifos, em vez de pássaros indígenas, né, da região, está intimamente relacionada ao propósito do processo de gravação. Mas tem outros objetos, outros seres também aqui. Ó. Isso aqui é um gato ou um felino, seja lá o que for. Né? Isso faz parte das novas, inclusive, das descobertas dos geoglifos mais recentes. Né? A descoberta de 143 novos geoglifos na área circundante, né, foi anunciada em 2019, então, pela Universidade de Yamagata e pela IBM do Japão. Um deles foi encontrado usando métodos baseados em aprendizado de máquina, ou seja, inteligência artificial, gente. Eles usaram isso, né? E aí nós temos no meio disso, né, nessas descobertas mais recentes, o gato descansando. Gente, quando a gente vê essa imagem aqui, essa é das mais recentes, não era conhecida na época do Däniken. Parece uma coisa até feita atualmente, né? Parece moderna, parece uma zoeira de alguém aí, mas não. Foi confirmada a sua antiguidade, realmente foi o povo Nazca, né? Essa cultura aí, que desenhou o gato descansando, como se o gato estivesse ali deitado de ladinho, descansando naquele morro ali, né? Tanto que eu fiquei bem curioso e procurei uma imagem mais de perto para mostrar para vocês o tamanho. Olha a cabeça do gato, comparado com as pessoas, os pesquisadores ali. Então, de longe, as pessoas acham que é uma coisa fantástica, incrivelmente impossível do ser humano fazer, e pipipi, e popopó. Mas quando a gente vê de perto, na verdade, o que nós temos aqui? São os seixos colocados por lado, que são essas pedrinhas aqui, né, gente? Que vão revelando um solo mais claro ao fundo e que acaba dando essa figura aí. Simples, não temos muito o que complicar com isso, né? Então essas linhas formando um gato, elas foram descobertas nessa colina em 2020, bem recente mesmo, gatinho. A figura está em uma encosta íngreme sujeita à erosão, explicando por que ela não havia sido descoberta anteriormente. Até que os arqueólogos revelaram cuidadosamente a imagem. Olha só que interessante, né? Vamos falar um pouquinho sobre o propósito que deveriam ter essas figuras em algum momento, gente. Vamos tentar imaginar eles ali tirando os seixos, como essa figura mostra, né? Para fazer ou uma linha reta, como é o que é mostrado aqui, ou até as figuras, né? Como o gato e outros que a gente vai vendo ao longo. Né? Antropólogos, etnólogos e arqueólogos estudaram a antiga cultura de Nazca para tentar determinar o propósito das linhas e figuras. Uma hipótese é que o povo Nazca as criou para serem vistos por divindades do céu. Bom, essa aí é aquela que, né, acaba levando a hipótese dos ETs, né? O Eric von Däniken aqui, ó, vejam linhas, né, e vários tipos de figuras geométricas, que é o mais comum em Nazca, né? Dois pesquisadores, Paul Kosok e Maria Reich, a famosa Maria Reich, que foi responsável pela preservação, né, desses geoglifos, né, propuseram um objetivo relacionado à astronomia e cosmologia, como tem sido comum em monumentos de outras culturas antigas. As linhas deveriam funcionar como uma espécie de observatório para apontar os lugares no horizonte distante onde o Sol e outros corpos celestes surgiram ou se puseram nos solstícios. Muitas culturas indígenas pré-históricas nas Américas e em outros lugares construíram obras que combinavam tais avistamentos astronômicos com sua cosmologia religiosa, né? Como fez a cultura mississippiana tardia em Cahokia e outros locais atualmente nos atuais Estados Unidos. Outro exemplo é Stonehenge na Inglaterra, no Reino Unido, Newgrange na Irlanda, que tem túmulos orientados para a entrada de luz no solstício de inverno. Outros pesquisadores, né, Gerald Hawkins e Anthony Aveni, especialistas em arqueoastronomia, concluíram em 1990 que as evidências eram insuficientes para apoiar tal explicação astronômica. Ou seja, por mais que a Maria Reich e o Paul Kosok quisessem, né, mostrar essa ideia como provável, não se mostrou muito viável, digamos assim. Aqui, gente, para quem gostaria de ver bem de pertinho como são esses sulcos, essa foto mostra muito bem. Vejam só, os seixos são essas pedrinhas mais escuras, né, bem pequenininhas,
e que quando retiradas mostram esse solo mais claro, mais amarelado, né? E aí que dá a figura. Então, aqui um bom exemplo, né? O sulco ele é pouco profundo e, portanto, essas figuras, inclusive, são bastante sensíveis, né? Elas não foram desfeitas ao longo do tempo porque quase não chove nessa região. Então não tem muita probabilidade delas desaparecerem tão logo, né? A não ser que haja vandalismo, e aconteceu já, né? Então aqui um bom exemplo, se vocês estivessem caminhando pelas linhas, como vocês veriam isso tudo. Poderia até não perceber nada, né, dependendo disso. Então é assim que elas se mostram para quem está no solo. A Maria Reich afirmou que algumas ou todas as figuras representavam constelações. Essa é a ideia que não se sustentou, né? Em 1988, Phyllis Pitluga, protegida de Reich, né, astrônoma sênior do Adler Planetário em Chicago, concluiu que as figuras de animais eram representações de formas celestiais. Será, gente? Já que eu estou falando de Maria Reich, eu vou colocar uma aqui que mostra ela ali, lá no cantinho, né? Bem velhinha já, limpando as figuras, limpando os caminhos para que não desaparecessem. Ela ficou como, né, uma espécie de zeladora disso por muito tempo, né? De acordo com o New York Times, Pitluga afirma que não são formas de constelações, mas do que pode ser chamado de contraconstelações. O que é isso, gente? Ou seja, as manchas escuras de formato irregular dentro da extensão cintilante da Via Láctea. A parte interna, a parte escura. Eu não sei se faz muito sentido isso, né? Ninguém achou muito interessante a ideia dela, mas cara, tem um monte de teorias. Pior é a teoria do Tsoukalos e do Eric von Däniken, né, gente? Aqui uma vista, né, das principais figuras aqui. Inclusive tem também escrito em espanhol, inglês e japonês por causa da pesquisa, né, dos japoneses nesse sentido. Aparece a aranha, o colibri, estrela, o alcatraz, né? As mãos, o compasso, o cachorro, o macaco, o astronauta, eu vou mostrar para vocês, a baleia, no caso uma orca, e assim vários outros, né? Bem interessante mesmo essa. E aqui a estrada na Pan-Americana que eu falei antes, que é uma autoestrada, né? Já lá dito Carretera Pan-Americana, né? Seria a highway, né? Como a gente chama. Interessante, né? Alberto Rossel Castro, em 1977, ele propôs uma interpretação multifuncional dos geoglifos. Ele os classificou em 3 grupos. O primeiro parecia ser rastros ligados à irrigação e divisão do campo, uma possibilidade. O segundo são linhas que são machados ligados a montes de pedras, e o terceiro estava ligado a interpretações astronômicas. Então ele não desconsiderou essa hipótese aí. Mas tem vários outros, né, que fizeram outras teorias nesse sentido. Este aqui é muito lindo, o Candelabro de Paracas, né? Você sempre vê nos documentários sobre isso também. Né? Henry Stirling, um historiador de arte suíço especializado no Egito e Oriente Médio, publicou um livro em 1983 ligando as linhas de Nazca à produção de tecidos antigos que os arqueólogos encontravam envolvendo múmias da cultura Paracas, que é nessa região aí. Outra hipótese também. Bom, vamos para mais uma figurinha aqui, que é o cachorro de Nazca. Olha só. O primeiro estudo sistemático de campo dos geoglifos foi feito por Marcus Reindel e Johnny Quadrado Island. Desde 1996, eles documentaram e escavaram mais de 650 locais. Eles compararam a iconografia das linhas à cerâmica das culturas, uma coisa comparada à outra, né? Como arqueólogos, eles acreditavam que os motivos figurativos dos geoglifos podem ser datados de terem sido feitos entre 600 a.C. e 200 a.C., por aí. Né? Com base nos resultados de investigações geofísicas e na observação de falhas geológicas, David Johnson argumentou que alguns geoglifos seguiram os caminhos de aquíferos dos quais aquedutos ou puquios, né, que eles chamam, coletavam água. Puquios, né, desse nome. Interessante, isso faz algum sentido dessa da coleta da água aí, né? Vamos para mais uma figura. E como talvez eles tivessem feito. Imagina as figuras circulares ali, né? Com madeira, com cordas. É o mais provável que tenha sido assim. Mais lógico, né? Nicola Massini e Giuseppe Orefici
realizaram pesquisas na Pampa de Atarco, cerca de 10 quilômetros ao sul do Pampa de Nazca, que eles acreditam revelar uma relação espacial, funcional e religiosa entre os geoglifos e os templos de Cahuachi. Em particular, usando técnicas de sensoriamento remoto, satélites e drones, eles investigaram e encontraram 5 grupos de geoglifos, cada um deles caracterizado por um motivo e formas específicos associados a uma função distinta. Eles identificaram um geoglifo cerimonial, caracterizado por motivos sinuosos. Outro está relacionado ao propósito de calendário, conforme comprovado pela presença de centros radiais alinhados ao longo das direções do solstício de inverno e do pôr do sol do equinócio. Assim como estudiosos anteriores, os 2 italianos acreditam que os geoglifos eram locais de eventos ligados ao calendário agrícola. Isso também serviu para fortalecer a coesão social entre vários grupos de peregrinos que compartilhavam ancestrais e crenças religiosas incomuns. Mas a figura que mais chama a atenção nisso tudo, é o astronauta. É o nome, claro, que foi dado pelo de sua turma, não quer dizer que é um astronauta, por causa desse formato aí. Um estudo recente das linhas usando hidrogeologia e tectônica mostra que muitas das linhas são características utilitárias nascidas da necessidade de aproveitar e gerenciar os recursos de água doce em um ambiente desértico e refletem o movimento geral da água de superfície descendo a encosta. Parece interessante, Nós vamos ver mais umas explicações alternativas sobre isso enquanto vocês veem o pelicano. Esse é o pelicano de Nazca. Outras teorias eram de que as linhas geométricas poderiam indicar fluxo de água ou esquemas de irrigação ou fazer parte de rituais para convocar água, bem entre aspas mesmo. As aranhas, pássaros e plantas podem ser símbolos de fertilidade. Também foi teorizado que as linhas poderiam funcionar como um calendário astronômico. E aí vamos a uma outra figura que é muito famosa, que é a aranha de Nazca, muito bonita por sinal, artisticamente falando. Phyllis Petluga, astrônoma sênior do planetário Adler e protegida de Reich, como eu falei antes, ela realizou estudos de alinhamento de estrelas auxiliados por computador. Então ela afirmou que essa figura aí da aranha gigante é um diagrama anamórfico da constelação de Órion. Ela ainda sugeriu que 3 das linhas retas que conduzem até essa figura foram usadas para rastrear as mudanças de declínio das 3 estrelas do cinturão de Órion. Em uma crítica de sua análise, o Dr. Anthony Evelyn observou que ela não deu conta das outras 12 linhas da figura, só de 3, mas na verdade seriam muitas outras linhas relacionadas a isso. Então ele comentou geralmente sobre as conclusões dela dizendo o seguinte: eu realmente tive problemas para encontrar boas evidências para apoiar o que ela afirmava. Petluga nunca estabeleceu os critérios para selecionar as linhas que escolheu medir, nem prestou muita atenção aos dados arqueológicos que Clarkson e Silverman haviam descoberto. Seu caso fazia pouca justiça a outras informações sobre as culturas costeiras, exceto aplicar com contorções sutis as representações de Urton das constelações das Terras Altas. Como a historiadora Jaqueta Hawkes poderia perguntar? Ela estava conseguindo o pampa que desejava? Exatamente. Tem muitas teorias sobre isso, gente? Vamos a mais uma representação do colibri, quando aqui visto de cima, pelo avião. Interessante a figura. Jim Woodman teorizou que as linhas não poderiam ter sido feitas sem alguma forma de voo para observar as figuras adequadamente. Com base em seu estudo da tecnologia disponível, ele sugere que um balão de ar quente era o único meio de voo possível no momento da construção. Para testar essa hipótese, Woodman fez um balão de ar quente usando materiais e técnicas que ele sabia estarem disponíveis para o povo Nazca. O balão voou, de certo modo. A maioria dos estudiosos rejeitou a tese de Woodman como sendo ad hoc, ou seja, ele inventou a tese para tentar explicar a sua situação. Não tinha nenhum indício, devido à falta de qualquer evidência de tais balões. Então, tirou a hipótese que ele tirou de vozes da cabeça, como alguns dizem. Bom, vamos falar um pouquinho da cultura Nazca, que seria então a cultura que supostamente fez essas linhas aí. Aqui nós temos um exemplo de uma estrutura piramidal, que eles fizeram. Faz parte da cultura deles, isso aqui.
Não é uma pirâmide verdadeira, mas é um sistema escalonado que lembra uma pirâmide para nós. Cultura Nazca foi a cultura arqueológica que floresceu entre 100 a.C. e 800 d.C., ao lado da árida costa sul do Peru, nos vales dos rios do Rio Grande de Nazca e do Vale Ica. Fortemente influenciada pela cultura mais antiga chamada cultura Paracas, que era conhecida por tecidos, têxteis extremamente complexos, essa civilização produziu uma série de artesanatos e tecnologias, como cerâmicas, têxteis e os geoglifos. São conhecidos por 2 extensos projetos de construção que teriam exigido a coordenação de grandes grupos de trabalhadores. As linhas de Nazca, imensos projetos no deserto, cuja finalidade ainda é desconhecida, e os púquios, aquedutos subterrâneos, para fornecer água para irrigação e fins domésticos no árido ambiente. Várias dezenas ainda funcionam até hoje, gente. A província de Nazca, na região de Ica, foi batizada em homenagem a esse povo, inclusive. Muito bem. Mais uma do candelabro, de Paracas aqui, um avião também sendo visto do céu. A partir de 500 d.C., a civilização começou a declinar e por volta de 750 d.C. já havia entrado em colapso completo. Se acredita que isso tenha ocorrido quando um El Niño provocou inundações generalizadas e destrutivas. As evidências também sugerem que o povo Nazca pode ter exacerbado os efeitos dessas inundações, cortando gradualmente as árvores da Prosopis pálida para abrir espaço para a agricultura de milho e algodão. Essas árvores desempenham um papel extremamente importante como a pedra angular ecológica dessa paisagem, em particular evitando a erosão fluvial e eólica. A remoção gradual dessas árvores teria exposto a paisagem aos efeitos das perturbações climáticas, como o El Niño, levando à erosão e deixando os sistemas de irrigação secos, totalmente secos, áridos, ou seja, para quem diz que esses povos antigos não tinham problemas com essa questão da natureza, não destruíam a natureza, nem sempre é assim, gente. Mas vocês conhecem então os glifos de Nazca, mas não tem só em Nazca, tem mais outros 2 lugares. É claro que são glifos não são tão fantásticos quanto os de Nazca. Tem os chamados glifos de Palpas. Então, vamos falar um pouquinho sobre eles aqui, mostrando um enterro, como é que eram os enterros da cultura Paracas. A cultura Paracas, então, que existiu entre 700 a.C. até 200 d.C., mais ou menos, é uma cultura pré-incaica, que surgiu na costa sul do Peru, em assentamentos como Cerro Colorado ou Arenas Blancas durante o horizonte inicial. Embora fossem populações de caçadores e pescadores, deram origem à civilização de Nazca, famosa pelas linhas desenhadas que podem ser apreciadas do alto. Atingiu um importante desenvolvimento na arte têxtil, inclusive. A cultura Paracas é considerada por alguns historiadores a possível precursora que influenciou o desenvolvimento das linhas de Nazca. Em 2018, drones usados por arqueólogos revelaram 25 geoglifos na província de Palpa, que estão sendo atribuídos à cultura Paracas. Muitos são anteriores às linhas de Nazca em 1000 anos. Alguns demonstram uma diferença significativa nos temas e locais, como o fato de alguns estarem em encostas. Seu co-descobridor, o arqueólogo peruano Luis Jaime Castillo Butters, indica que muitos desses geoglifos recém-descobertos representam guerreiros. E aí eu tenho aqui, gente, uma comparação aqui das linhas de Nazca, que são algumas figuras que eu já mostrei para vocês, e o que seriam as linhas de Palpa, mais simples, Tem algumas figuras mais... Tem o colibri também, claro que deve ter sido... As aves, como se disse, foram os principais para os 2 grupos, Então, mais simples, mais antigo, então provavelmente esse povo de Nazca foi inspirado, pela cultura Paracas nessa ideia de fazer os geoglifos. Eles não foram os que inventaram esse tipo de geoglifos. Isso parece bem claro para a gente, pessoal. Ok? Muito bem. Porém, nesse sentido, tem também os chamados glifos de Tinchas, que é uma outra cultura, mas ela é mais recente. Aí já é bem mais recente que a cultura Nazca,
Então esses aí eu até nem tenho aqui. São baseados nesse tipo de cerâmica. Assim. A cultura Tinta é uma cultura arqueológica do antigo Peru, do período intermediário tardio, né? E se estendia pelos vales de Ica, Lima, Arequipa, apesar de que seu centro político estava localizado no Vale de Tinta. A cultura Tinta foi conquistada pelo Império Inca durante o reinado de Pachacuti Inca Yupanqui e incorporada definitivamente durante o governo de Tupac Yupanqui em 1476. Então é uma cultura muito mais recente. Tinta manteve sua importância inclusive durante a época Inca. Inclusive os textos históricos afirmam que o único governante que podia ser carregado nas cerimônias em que o Sapa Inca se encontrava era o governante de Tinta. A população estava dividida entre nobreza, a encarregada dos cargos administrativos, os sacerdotes, o povo, constituído de mercadores, artesãos, pescadores e camponeses. Então, mais ao norte da região de Nazca, Palpas, e ao longo da costa peruana estão outros glifos da cultura Tinta que também foram descobertos, mas que são bem mais simplificados do que esses aí. Mas dá para ver que vem de muito tempo essa ideia. Né? Aí nós perguntamos, bom, aqui mais uma foto do altiplano, né? Como é que se mostra. Mito versus realidade. Agora vamos tentar definir o que realmente é isso, se é que é possível. O mistério vai permanecer pelo jeito, né? Um dos aspectos mais marcantes das linhas de Nazca é que elas podem ser vistas dos topos das colinas circundantes e ainda mais distintamente das montanhas dos Andes que são próximos. Só não precisa de avião para se ver isso. Né? O avião é bom, gente, quando se faz uma viagem turística lá, para poder ver várias delas, né, em pouco tempo. O avião faz uma volta. Daqui a pouco eu vou mostrar um roteiro aéreo que o turismo peruano faz. Aí tudo bem. Mas elas podem todas ser vistas de áreas mais altas, de outras montanhas. Essa visibilidade refuta as teorias mais fantásticas que afirmam que apenas deuses ou seres extraterrestres deveriam ser capazes de ver as linhas de cima. Isso aí foi coisa muito forçada do Deniken, né, gente? Entre tantas bobagens que ele já disse. Em vez disso, sugere que o povo Nazca desenhou esses geoglifos com uma compreensão e uma apreciação da sua paisagem natural. Ou seja, a ideia dos geoglifos está integrada a esse próprio lugar em que eles foram feitos. Os arqueólogos propuseram que as linhas serviam a um conjunto multifacetado de propósitos, misturando o prático com o espiritual. Alguns sugerem que as linhas funcionavam como marcadores astronômicos, alinhando-se com eventos celestes importantes que eram críticos numa sociedade agrícola dependente dos ciclos sazonais. Outros acreditam que as linhas faziam parte de processos ritualísticos, talvez usadas como caminhos sagrados durante cerimônias religiosas dedicadas a divindades que controlavam a fertilidade e a água, elementos cruciais no duro ambiente do deserto. Acho que faz mais sentido? Talvez, acho que não podemos considerar essa bela possibilidade. Né? Mais uma foto das linhas, visto bem do alto, para vocês terem uma ideia como elas estão distribuídas. Né? O método de sua criação, né, dessas linhas e figuras, é igualmente impressionante. Os geoglifos foram formados removendo as pedras avermelhadas que cobrem o terreno, né, os seixos, né, para revelar a terra mais clara abaixo. Um processo super simples, gente. Nada de necessidade de ET para isso. Essa técnica não exigia apenas esforço laborioso, mas também um conhecimento intricado de desenho geométrico e organização espacial. Bom, o ser humano tem capacidade para isso, não é necessário invocar o cérebro de um ET para isso. A precisão das linhas, algumas com vários quilômetros de comprimento, mostra a sofisticada compreensão desse povo Nazca em matemática e topografia, isso com certeza. A visibilidade dos geoglifos nas terras altas próximas também desmente teorias mais especulativas, né, como aquelas que sugerem que os Nazca usaram balões de ar quente para inspecionar suas construções, sem contar a teoria do ET. Né? A arqueologia convencional considera essas teorias uma distração da verdadeira engenhosidade da cultura Nazca. Pois é, verdade. As linhas provavelmente não se destinavam aos deuses no céu, mas a rituais observados pelos participantes que caminhavam por ali, pelos caminhos, né? Interagindo diretamente com as figuras gravadas na terra. Acho que faz mais algum sentido do que qualquer outra coisa isso. O que é isso no colibri, gente? Pois é, isso aí, essa escrita Time for Change, the Future is Renewable, Greenpeace, né?
tempo para mudança, o futuro é renovável do Greenpeace, não é um letreiro que foi colocado por edição gráfica. Ele foi pintado, foi colocado ali pelo pessoal do Greenpeace. Olha só, bem do lado dessa figura. Bom, hoje as linhas de Nazca são patrimônio mundial da Unesco, protegidas e estudadas como preciosas relíquias da criatividade e engenhosidade humana. O desafio constante é preservar esses projetos vulneráveis de ameaças como as alterações climáticas, a erosão e as atividades humanas. As linhas sobreviveram séculos e, com preservação cuidadosa, podem continuar a fascinar e inspirar as gerações futuras. Mas isso aí que o Greenpeace fez em 2014, né, como um protesto ambiental, tudo bem, o protesto ambiental é muito bem-vindo, mas você tem que ter um mínimo de bom senso em como ele vai ser feito, aí colocando em risco a própria integridade desse material arqueológico, né? Então foi uma coisa, na realidade, não muito inteligente, né? Não foi mesmo. As linhas de Nazca nos lembram da capacidade humana de remodelar o nosso ambiente em profundas expressões culturais. Esses geoglifos não são mensagens para serem lidas do céu, gente, mas são obras de arte monumentais que falam do espírito humano, da engenhosidade e do desejo eterno de comunhão com o cosmos. Claro que sim. Vamos indo para as nossas conclusões aqui nesse sentido. Eu vou mostrar aqui mais uma linha, com uma lista com vários dos objetos aqui, das figuras, né? Alguns desenhos podiam ser feitos em apenas um dia, se forem bem pequenos, né? Se houvesse um grupo grande de trabalhadores. Já os maiores, com mais de 200 metros de diâmetro, levavam um tempo bem maior. As linhas de Nazca têm formas e tamanhos variáveis. Mais de 70 representam animais ou figuras humanas, enquanto centenas são linhas ou figuras geométricas. Então esse é o primeiro ponto que eu quero colocar para vocês. Vamos para um segundo ponto aqui, na nossa conclusão. O que é isso, gente? Uma cabeça, né? Cabeça troféu, como se diz. Os Nazca, o povo Nazca, eles decapitavam pessoas como sacrifício aos deuses. Sim, sim. Eles faziam isso em rituais religiosos para pedir água e fertilidade. E guardavam as cabeças mumificadas como troféus. Várias dessas cabeças já haviam sido encontradas pelos arqueólogos, mas há pouco tempo foi descoberto um corpo decapitado e enterrado de forma cerimoniosa próximo aos desenhos, gente. Então isso tem conexão com os desenhos, por mais que essa turma que acredita nos ETs antigos, né, da turma do von Däniken e do Tsoukalos, aquela coisa, uma espécie de povo gratiluz do passado com os ETs, não, aí tem coisas meio bizarras no meio disso. E nem estou só falando disso aqui, né? São os crânios de Paracas, que o pessoal diz que são ETs. Na verdade são crânios que foram por processos, né, naturais ali, né, foram alongados, né? Desde criança foram sendo alongados. Não tem nada de crânio extraterrestre nisso. É só o Malsan que acredita nessas palhaçadas, né, gente? Que coisa. Ó, aqui vamos para o gato de novo, né? Uma visão mais alta, em maior altura. Bom, as linhas não foram feitas por ETs, esse é um ponto. Não há evidência de nada de outro mundo, pelo contrário. Na verdade, há uma quantidade enorme de evidências de que o povo Nazca foi mesmo o autor da proeza, como as peças de cerâmica encontradas na região que tinham os mesmos desenhos das linhas, como o macaco e a aranha. A execução era simples, mas eficiente. Os trabalhadores marcavam as linhas utilizando troncos de madeira, cordas de algodão e pedras. Faz todo sentido? Faz todo sentido, gente. Vamos mostrar mais alguns aqui. A garça, uma imagem muito bonita também. Aqui alguns glifos fitomórficos, como se chama, né, em formas vegetais, alguma coisa assim, segundo os arqueólogos. Temos também o famoso macaco, o macaco de Nazca, que é muito bonito também, né? Muito bonito mesmo. Temos ainda a imagem bem legal das mãos. Né? Mas aí eu pergunto para vocês, né, qual era o objetivo das linhas de Nazca? Era um objetivo religioso, gente? Bom, vou mostrar aqui a baleia orca.
que eles fizeram, a baleia assassina, que não é assassina coisa nenhuma, né? A baleia orca, tanto na figura de Nazca quanto na arte, na cerâmica deles, uma outra orca. Então, realmente, eles estão representando ali em Nazca coisas do dia a dia deles, da vida deles. Faz sentido, a orca é um deles. Parece que eles adoravam tanto a orca quanto as aves e quanto o gato, sei lá, né? Então essa é a questão, né, gente? Ok? Bom, os desenhos mantinham uma relação estreita com a vida e a morte daquele povo. Segundo a arqueóloga Christina Conley, que estuda o local, os desenhos de animais se relacionavam à fertilidade e à água, preocupações principais de um povo que vivia numa região desértica, né, como era aquela. As formas geométricas provavelmente eram os locais onde as cerimônias sacrificiais e as preces eram realizadas, como se fosse uma espécie de templo a céu aberto. Faz sentido? Faz, eu acho que faz algum sentido, sim. Aqui uma outra figura, né, que é uma mistura, parece um peixe, parece que tem um rosto humano ali, é uma mistureba ali dentro. É interessante muito isso mesmo. Aqui, inclusive, que eu disse que eu ia mostrar para vocês, saindo do aeródromo Maria Reich, né, o caminho que o avião faz, saindo de lá, passa pelos trapézios, pelo astronauta, vai até o macaco, vai até o cachorro, o colibri, o condor, a aranha, assim vai indo, fazendo a volta. Tem até um papagaio aqui, né? Tem uma árvore, mãos, e aí volta, passa pela baleia, que no caso é uma orca, e volta lá pro aeródromo. Isso aqui é mais ou menos o que ele mostra pro turista que resolve pagar não sei quanto, óbvio, né? Para fazer esse tipo de coisa, né, gente? Então eu disse que eu ia mostrar para vocês isso. Se vocês forem até lá, podem, se quiserem pagar, fazer essa viagemzinha rapidinho aí. Aqui visto de cima, por exemplo, as mãos, é um exemplo aqui. Já vocês têm uma ideia, tem a estrada ali, a Pan-Americana, tem um carro ali perto, dá para vocês terem uma ideia do tamanho da figura a partir daí, né? Algumas são muito grandes, outras mais ou menos, né? Um outro exemplo aqui, um voo sobre o macaco também. E aí nós vamos falar um pouco sobre as novas figuras, né, que foram descobertas pelos japoneses, como eu falei, até por inteligência artificial. Aqui tem umas reconstituições. Por que tem essas linhas que foram graficamente colocadas? Porque foram descobertas por inteligência artificial, porque esses geoglifos mais recentes que foram descobertos estão bem deteriorados. São mais antigos, provavelmente, também, e estão bem deteriorados. Então, como não teve manutenção, foram desaparecendo. Então, só realmente inteligência artificial para conseguir definir qual seria a forma original dessas coisas, né? Outros exemplos aqui, todos esses são figuras recentemente descobertas, gente, bem novas mesmo. Não constam dos livros antigos de Däniken e outros. Aqui também um exemplo que tem, parece que tem um homem, um animal maior ali, que deve ser, eles criavam como gado, provavelmente, e o outro pode parecer, pode ser um puma, pode ser um gato, até mais provavelmente parece um gato. Essas letras estão em japonês porque fazem parte da pesquisa dos japoneses, né? Aqui um outro exemplo que foi descoberto por inteligência artificial. Se vocês verem a figura acima, quase que não dá para imaginar o que é, né? Está muito deteriorado. Mas, por inteligência artificial, foi possível imaginar qual era a figura original. Aqui o mesmo caso, né? Vendo a figura fica difícil imaginar o que é ali. Mas pela inteligência artificial foi possível perceber que era uma figura humanoide. 2 metros de largura, pelo menos, né? 2, 4, uns 5 de altura, se fosse o caso ali, né, em relação ao ser humano. Aqui mais uma figura humanoide das recentes, como se tivesse uma auréola, e vocês vão dizer que é ET, com certeza, né? Não tem dúvida disso, né? É óbvio que sim, né? Mais uma figura, também essa cor aqui que está sendo mostrada é uma reconstituição por inteligência artificial, gente, né? Que eles foram descobrindo. Tem muitas mesmo. E a última é essa aqui, que parece ter um gatinho ali também. Eles gostavam dos gatinhos, gente. Olha aí, ó. Já conseguiram o meu respeito. Só me preocupa a parte das cabeças, né? Dos troféus, das cabeças troféu, né? Que era uma coisa comum de vários povos, não só deles, né? Mas a do gatinho, eu achei interessante.
E aí, o que acharam? Esse é um apanhado rápido, né? Rápido, quase 50 minutos, né? Nem é tão rápido assim. Sobre esse material de Nazca no Peru, que eu sempre achei bem interessante. A primeira vez que eu fiquei sabendo disso foi lendo o livro de Däniken, como muitos de vocês, né? Eram os deuses astronautas, eu devia ter uns 17, 14, 15, 16, 17 anos por aí quando eu li esse livro. Mas ele foi publicado em 69, na verdade. Bom, quem gostou de mais desse episódio, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, isso não custa nada, só a boa vontade de vocês. Se puderem se tornar membros, eu agradeço muito. Quem quiser fazer um valeu demais também, qualquer valor, eu agradeço. Ou um Pix em qualquer valor para ajudar o nosso trabalho, incentivar que a gente continue com essa playlist, inclusive, né? Pela chave pixpstekel@gmail.com. E eu agradeço qualquer valor que vocês puderem nos ajudar, pessoal. Quem quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram, @pstekel, Threads, pstekel, TikTok, paulo.stekel, X, _pstekel, youtube.com/paulostekel, facebook.com/canal paulostekel e meu e-mail pstekel@gmail.com. Vocês podem usar para dúvidas, sugestões, críticas, o que vocês quiserem, pessoal. Estou completamente à disposição de vocês e use meu e-mail também para sugerir novos episódios, outros temas, coisas interessantes, curiosas, fantásticas, tudo que vocês quiserem aí, ok? Era isso que eu tinha para hoje e até o próximo episódio de Realidade Paralela. Realidade Paralela. Coisas curiosas e fantásticas. Mate sua curiosidade sobre realismo fantástico, paranormalidade, ufologia, criptozoologia, arqueologia alternativa, futurologia e nova ciência.